Porque por mais que a gente hoje no Brasil tenha um cenário teológico na internet um pouco complicado, mas tem muita coisa boa sendo produzida sobre teologia na internet, e eu acho que muito é por causa disso. Porque você tem na internet pessoas que estão atuando, estão produzindo conteúdo na internet, mas que têm uma formação de EBD como base, e isso faz toda a diferença. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 622. Eu sou o Rodrigo Bibo, estou direto aqui do Rio de Janeiro, nos estúdios da Igreja Maranata. Quero já aproveitar esse episódio, eu não agradeci nos outros, mas agradecer essa igreja que nos cedeu aqui os estúdios para gravarmos pelo menos 3 episódios. E a gente é muito grato ao pastor Paulo e toda a equipe que nos atendeu aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. A igreja... Como é que é o nome da igreja, Alcino? Igreja Missionária Evangélica Maranata. Como? Igreja Missionária Evangélica Maranata. Muito obrigado. A gente está nesse estúdio maravilhoso aqui. E é isso. A minha entrada foi um agradecimento. Não tem frase. Eu tô cansado. Já é o 3º episódio que eu tô gravando. Nem troquei de roupa, mas é insider, então não tá fedendo. Eu sou Alcino Júnior e eu sou um filho da EBD. Olha aí, mano. Muito bom. Filho da EBD. Eu sou Léo Cruz, e se a EBD não fosse só sobre Bíblia? Olha aí, hein? Caramba, Léo. Tu explicou a tua abertura no outro podcast lá, que a gente já lançou? Quem ouviu vai entender. Quem vai entender, né? Boa. E se a EBD não fosse só sobre Bíblia? Rapaz, que boa entrada essa, hein? Já. Pode ser a pauta pra gente começar. Mas antes, é claro, quero dizer o seguinte, pessoal. Olha aqui, câmera em mim. Você pode ajudar esse ministério tornando-se um mantenedor do Bibotalk, uma mantenedora. A partir de R$25, você pode ajudar o nosso ministério para nós contratarmos mais pessoas, termos mais gravações em estúdio. Aqui eu não paguei nada do estúdio, porque a igreja abençoou pra caramba. Mas teve o aéreo, tem a janta pra essa galera que vai comer um monte depois. Tudo é esse gasto, entendeu? Em São Paulo é um monte de coisa. Então se você quiser ajudar o Bibotalk a crescer, sabe, a nós pensarmos mais coisa, torne-se um mantenedor, torne-se uma mantenedora. Basta você mandar um e-mail para contato@bibotalk.com. A Camila vai atender vocês em 24 horas. Beleza? Espero você tornando-se um apoiador do nosso ministério. A partir de R$25 você já pode nos ajudar. Tem 25, 50, 100 ou mais. Fala com a Camila e venha fazer parte dessa comunidade que ajuda o Bibotalk a permanecer no ar. Beleza? Meus amigos, vamos lá. Pergunta que eu quero fazer para vocês, já que o tema hoje envolve, né, a EBD, o ensino, a importância da educação. O que vocês aprenderam recentemente? Tá? Recentemente eu vou botar 5 anos aqui, ok? Vamos lá. O que vocês aprenderam recentemente que fez uma diferença assim na vida de vocês? Pode ser alguma frase que vocês leram, alguma prática, sei lá. Alcino, o que você aprendeu recentemente que falei, mano, isso fez diferença na minha vida? É até engraçado, né? Que uma coisa que eu aprendi recentemente, só para dar um contexto pro pessoal, a gente tá gravando esses episódios aqui. Há uma semana eu fiz uma cirurgia de desvio de septo. Caramba, por que não fez uma plástica já? Não, porque não precisa. Ok, tá entendeu? certo, não precisa. É o espelho que reflete a imagem do Senhor. Isso. Você entendeu? é o espelho. Exatamente. Legal. E aí? E aí, uma coisa que eu tive que aprender foi a lavar o nariz. E uma coisa que... Como é que é lavar o nariz? Tipo, enfiar o dedo ali só, não? Não é assim que lava? Você tem... Curso de limpagem do salão. Você tem... Limpagem do salão. Nossa, tá limpando o salão. Vai ter festa. Nossa, você é muito criança, velho. E aí, vai ter festa aí porque tá limpando o salão? Nossa, eu ouvia muito isso. Até hoje eu enfio o dedo no nariz. Não, mas você tem garrafinhas específicas pra fazer. Eu faço essa parada aí, mano. E lavagem nasal se você tem problema de rinite. Isso, é muito bom, cara. A lavagem nasal vai te ajudar a resolver aí 70% do seu problema. É muito bom. Você faz aquela cabecinha inclinada aqui e tal. Eu tenho um que eu comprei no Mercado Livre, mano, que ele é muito legal, porque você põe o soro, né, dentro do recipiente, aí ele é a garrafinha, aí ele é um caninho assim, aí você vira de cabeça pra baixo, enfia a pontinha aqui, vai apertando e vai saindo água por outro lado. É maravilhoso, mas cara. eu faço sair pelo outro lado com a garrafinha mesmo. Mas eu acho que a garrafinha tem que fazer mais pressão. Esse, se você quiser, por que é legal? Inclusive você que tem criança, presta atenção. Esse é legal, que eu comprei do Mercado Livre, porque se você não quiser pressão, você só aperta uma válvula em cima dele e ele gradativamente vai liberando água e aí a gravidade faz o trabalho, manda entendeu? o link desse aí. Cara, é muito bom, cara. É muito bom. Recomendação ao porque vivo. Porque pra criança, você não pode fazer muito forte, né? Até porque Sim. a criança às vezes não se posiciona direito. Que é assim, a lavagem nasal, se você fizer errado, pode dar otite lá pra orelha e tal. É complicado. Mas, mano, é muito bom fazer lavagem nasal. E, cara, e é legal quando você tá bem gripado.
Isso. Estamos agora em tempo, enquanto a gente grava esse episódio, tá passando a série Sai a Alien. Legião, né? Sai uns aliens de dentro de ti, assim, E cara. assim, eu sei que tem muita gente que deve estar incomodada, com nojinho, né? Não, é bom Mas é limpar o o seguinte, nariz. galera, é sério, lavem o nariz de vocês. Lavem o nariz. Cara, eu tô uns 2 meses sem lavar, mano. Passei o inverno sem lavar. Não, lava. Porque, de fato, eu fiz a cirurgia de desvio de septo também. E sabia que a minha cirurgia não deu certo, né? Porque eu nunca vi, né? Acho que eu não... Você tem um problema sério. Eu não sou dizimista fiel, só pode, mano. Porque, velho, a minha até hoje sangra. Voltei na otorrino, é um efeito que tentamos cicatrizar e tal. Vou estar acompanhando, que há 2 anos ele sangra meu nariz. Com 3 dias de cirurgia Foi já a não laser da sangrava tua mais. cirurgia? Não, foi com câmera. Com câmera, com faca alimentada. É que a minha foi bem... Cara, meu nariz, até ela perguntou pra mim, cara, tu levou algum tombo quando era criança? Eu falei assim, olha, provavelmente eu sou feio porque eu caí, né? Certo, do colo do médico quando eu saí da barriga da minha mãe. No tapa pra abrir o pulmão, Foi o na cara deixou a cara, criança foi na lá no cara, chão, não, né? porque meu desvio era muito torto, era muito, assim, eu não passava ar do meu lado esquerdo, né? Hoje eu respiro bem, continuo roncando, infelizmente, mas eu respiro muito melhor e tal, mas, cara, ficou um negocinho que não cicatriza ali. Enfim, e aí, Léo Cruz, o que você aprendeu aí recentemente que fez a A diferença? minha digníssima está entre nós, eu não posso mentir que aprender a cozinhar decentemente Olha aí, salvou as nossas vidas. Por quê? Porque, bem, primeiro tem questão de rotina, né? Agora eu tô dando aula, mas antes a gente trabalhava de casa, então uma hora um tinha que cobrir o outro. Então se eu não cuidasse da panela, a coisa não ia ficar muito certo. Mas também eu sou uma pessoa meio desastrada, assim. Olha, eu também. Eu sou aquela pessoa que a mãe não deixava tocar em nada porque existia um grande risco A minha mãe, minha vida. né? a minha mãe ela só não deixava eu tocar. Minha mãe fazia o meu pão até os 15 anos, né? Mamãe. Somos do mesmo time, mãe, te amo, mamãe, tá? Você tá mamãe, vendo é isso. isso, mamãe, é Você tá isso. vendo isso. Mas várias coisas da minha vida, mãe, posso fazer tal coisa? Não, por quê? Você é um risco à sua própria existência. Então, era assim. Caramba, mano, olha só. Inclusive, eu tenho uma cicatriz aqui na cabeça, porque descendo uma escada, eu bati na grade do ar-condicionado que ficava em cima e quase abri a cabeça inteira, né? Então, Nossa, mano. eu sou esse nível de desastrado. E aí, aprender a cozinhar também me ajudou a ter um pouquinho mais de precisão com tarefas que exigem uma habilidades manuais mais, sim. De refino, né? Como é que é? Ajuste fino, assim, né? Tipo, você vai cortar o alho, não pode cortar, tipo, igual um tijolo o alho Exato. e tacar na panela. Tem que cortar fininho e tal, bonitinho. Exato. E aí, é legal fazer essas tarefas, assim. Eu achava que era uma coisa que eu não tinha apreço ou não conseguia fazer, mas é legal fazer. Eu falei assim, caramba, aí deixa minha esposa feliz. Que legal, muito bom. Eu até falei num podcast que a gente lançou tem um tempo atrás, eu aprendi a fazer churrasco recentemente. E, mano, eu também, eu tenho 0 habilidades manuais pra cozinha, esse tipo de coisa, assim. Não gosto, inclusive. Mas, mano, senti a necessidade de fazer um churrasco, porque eu gosto de comer um churrasco. Aí um amigo meu, churrasqueiro, falei, mano, assim, hoje tu vai me ensinar a fazer churrasco. Aí fui lá, comprei as coisas, fomos no mercado, compramos a carne, ele me ajudou mais ou menos a escolher a carne e tal, que tem todo esse lance, né, mano? É uma arte mesmo o churrasco, né? Eu aprendi a fazer o básico, né? Então eu procuro comprar uma carne boa, porque uma carne boa já é meio trabalho, né? já é meio caminho andado, uma carne boa, entendeu? Pra usar o jargão dos editores que estão aqui, né? Não tem aquele papo na edição, a gente resolve. Tem que comprar, tem que já gravar. Exato, a melhor edição é a gravação, né? Então, assim, cara, eu aprendi a fazer churrasco e foi muito bom, assim, fez uma diferença pra nossa família, convidar os amigos, então... É legal servir as pessoas. E é muito bacana, talvez até eu me animasse a querer aprender outras coisas, porque tem uma satisfação legal, assim, de você servir uma carne e as pessoas falarem, poxa, tá gostosa a tua carne. É um elogio bacana, assim, de tu receber, sabe? Mano, pô, que gostosa a tua carne e tal. Inclusive, eu acho que na próxima gravação, em vez de você vir ao Rio, a gente tem que gravar lá em Joinville. Em Joinville, e eu fazer um churrasco pra vocês. Isso aí. Uma grande Pô, aí sim, cara, mas deixou aí, forte. Mas aí vem um lance complicado. Fazer pra muitas pessoas me deixa nervoso. Eu porque, cara, é muita carne pra fazer. Então, eu gosto sempre de fazer pra 4 pessoas, que é eu e a Xanda mais um casal. E aí eu tenho os filhos, né, geralmente. Então, às vezes tem os meus 2 filhos que comem pouco. Então, é um bife, dá pros 2 praticamente. E aí, às vezes, vem algum casal que tem criança, aí é mais um bife pra aquelas crianças. Então, não é muito que a carne que eu tenho que assar. Agora, já foi uma vez que foi 2 casais... Foram 6 pessoas, né? Porque foi um casal com 2 filhos, mais um casal de amigos. Mano, aí dá um nervosinho, assim, porque é muita carne pra assar. Fora que fica caríssimo também, né? Mas, assim, foi muita carne. Daí dá um certo nervoso, assim, sabe? Entendi. Aí já sai um pouquinho do Sente a pressão do público. Mas tudo bem, eu deixo o Léo ir primeiro, depois eu vou. Boa, fechou. Casa primeiro, aí Isso. você pode dormir lá com a sua namorada em Isso, Joinville. isso aí. Aliás, Não, com a se ele sua casar, mulher, já vai- com a sua Isso, mulher em isso Joinville. aí. Aí dá tudo certo. Aí eu faço Profetiza direito, Fechou. Gil. Exato, desculpa, não, você dorme com a sua mulher em Joinville, exato. Então tá fechou. tudo certo. Mas, cara, foi legal aprender. Eu tenho uns 3 anos, eu acho que eu aprendi a fazer churrasco, ou 2, agora eu não lembro.
E eu gostei bastante, sim, fez uma diferença massa, assim, foi muito legal. Mas é isso, e você? O que você aprendeu recentemente que fez uma diferença na sua vida? Ou uma frase que lhe marcou? O que você soube de novo e que fez uma diferença na sua vida e daqueles que estão ao seu redor? Comenta aqui na descrição deste vídeo no YouTube, tá bom? Conto com vocês aqui no YouTube. Vamos lá, meus amigos, importância da EBD, né? Eu quero começar com a tua provocação, Léo. Quero começar com a tua provocação, porque achei interessante. E se a EBD não fosse só sobre Bíblia? Porque parece, né, escola bíblica dominical, né? É a importância de estudar a Bíblia ali, mas a tua entrada me provocou. É porque, assim, a EBD, ela nunca foi só sobre Bíblia, se a gente olhar o contexto de origem dela. Eu lembro até dessa história de cabeça, porque todo dia da EBD, meu pastor, querido pastor Joel, vai ver isso aqui em algum momento, abraços, ele sempre fala, Robert Hike, na Inglaterra, 1780, montou a escola bíblica dominical. Essa semana, tem alguma data comemorativa por agora, na gravação desse episódio? Não me lembro. Enfim. Mas aí tem o cenário de Revolução Industrial, trabalho infantil, 12 horas por dia, às vezes até mais, e aí domingo era o único dia livre da galera. Então, além de ensinar a Bíblia, as crianças ficavam a manhã inteira na igreja estudando matérias do currículo básico para elas terem algum tipo de conhecimento, não só para serem adultos um pouco mais funcionais, mas para ter uma perspectiva ali de melhoria das condições de vida, de condições sociais. E nesse meio do caminho, não era só a parte didática, você tinha alimentação, tinha questão de social, as crianças praticavam esporte. Então, tudo isso culminava com o ensino bíblico, que era o final do dia. Fechavam o dia com o ensino bíblico, com o catecismo. Então, assim, nesse início, século XVIII, até século XIX, início da Revolução Industrial, a escola bíblica dominical ela nunca foi só sobre Bíblia. A Bíblia era a chave de ouro, assim, você fechava falando da Bíblia, mas o foco da EBD era a formação integral e garantir acesso a alguns confortos de vida para quem não tinha acesso a esse conforto, porque era forçado a trabalhar basicamente o dia inteiro e quem sabe no domingo tivesse algum dia de folga, porque tinha uma treta na Inglaterra que alguns setores, por exemplo, siderurgia, ou então a galera da indústria têxtil, queria forçar a manutenção do trabalho no domingo. Caramba! Tinha esse problema. E quem se levantou... Aí eu posso falar com orgulho da minha tradição reformada. Quem se levantou contra isso foram os presbiterianos. Tipo, não, domingo é dia de EBD, é dia de estudar a Bíblia, é dia de ficar em casa com a família. Ninguém vai trabalhar no domingo, irmão. Então, os presbiterianos, especialmente na Escócia, o Thomas Chalmers, que é um cara que tem uma história muito incrível também. Foram os cara? Thomas Chalmers. Achei que era o Tom Shelby. Thomas Chalmers, inclusive muito importante para economia. Ele é um dos caras que vai usar a EBD como carro-chefe para defender que não, o trabalhador tem que ter descanso, pelo menos que seja no domingo, para ele estudar a Bíblia, para ele estudar as coisas que ele não consegue estudar, porque a gente não permite, para ele ter acesso à saúde, para ele descansar e para curtir os filhos. E a EBD fechava tudo isso, né? Por isso que a minha frase de abertura foi: EBD não é só sobre Bíblia. Não é? Pois é, hoje ela virou, né? Hoje ela tá muito ligada a isso, assim, até porque é um departamento da igreja, né? E aí a igreja tem outros departamentos que cuidam, né, dessa questão social e tal. E assim, a garantia de alguns avanços e direitos ao longo da história permitiu que a igreja ela não fosse o lugar imediato em que as pessoas tivessem, por exemplo, acesso à saúde. Então, se você está num país, seja o Brasil ou Inglaterra, Reino Unido, né, no caso, que tem saúde pública ali, então você não vai direto na igreja procurar acesso a um médico ou uma consulta, porque o Estado passa a garantir isso. Menos horas de trabalho. Então a igreja foi se esvaziando de oferecer esses serviços. E também a gente poderia até falar que uma visão do ensino teológico como algo de você precisa conhecer e concordar intelectualmente com as doutrinas, transformou a EBD num esquema de você vai aprender a decorar a Bíblia. Mas ela não era só isso, ela era voltada para uma formação integral, convívio social ali na igreja e tudo mais. Você falou que é rato de EBD? É um rato filho? Filho? Meu Deus, eu falei rato. Mas é uma expressão também, né? Sim, Sou rato sim, de igreja e tal. Não, a filha tem mais peso. Também, Se aplica tem mais também, peso. se aplica também. Que tava nos porões da igreja lá, nesse sentido. Desde criança. E é legal porque a gente sempre ouve muito se falar que o movimento pentecostal não valoriza, né, o estudo bíblico e tal. E eu vim de uma realidade totalmente diferente. Eu cresci na Assembleia de Deus, mas eu cresci numa igreja que o ensino era a prioridade número 1. Então, eu desde criança eu fui ensinado, assim, era a cultura que eu cresci foi uma cultura que a reunião mais importante da igreja era a EBD e não o culto. Sério, cara? Olha Culto só. de manhã na Assembleia de Deus é assim.
Mas a minha igreja não tinha culto de Não manhã. tinha culto de era manhã? só EBD. Na Não, Assembleia de... na minha era assim, tipo, o culto mais longo de manhã era EBD. E aí tinha aquele negócio de vai lá na frente, apresentar resumo. Isso, mas isso era EBD, não era culto, né? Mas assim, eles juntavam com o culto. Não, na Entendeu? minha não Nossa, tinha. na juntavam minha com o não, culto. a minha lá... Tipo, a etapa final do culto, vamos apresentar o relatório do EBD. Não, a nossa não, a minha era, acho que era parecida com a tua. Domingo era o domingo da EBD. De 9 às 11 EBD. Exatamente, de 9. E era muito louco, cara, já te cortando, Alcino, porque também, né, eu cheguei à fé em 99, com 17 anos, e desde muito cedo me ensinaram a importância da EBD. E assim, meu final de semana era na igreja, basicamente. Era sábado, culto de jovens, vigília muitas vezes, depois da pizza. E, mano, aí a juventude, né? O poder da juventude. 9 horas da manhã eu tava lá, mano, na EBD. E eu amava a EBD, cara. Porque sabe por quê? Apesar de eu nascer espiritualmente no movimento pentecostal, eu congregava na sede. Então a sede, ela era menos espetaculosa. Os cultos eram mais calmos, por assim dizer. Ou como diriam os irmãos da congregação, pessoal da sede é frio. Lá é a Babilônia. Tinha esse rolê aqui, por aqui? Não. Não, Lá não. em Joinville rolava muito disso, assim. O pessoal da sede é a Babilônia. No meu campo tinha. No meu campo tinha. Eu não tinha, não. O pessoal da sede não é tão crente, não é tão Mas é fervoroso. porque eu era da sede também. Olha aí. Entendeu? Então... E é interessante, cara. Então, eu tinha os O peixe não sabe que tá na água. Exatamente. Então eu tinha os cultos pentecostais, assim, pentecostais no sentido de muita manifestação de dons e tal, quando tinha um pregador de fora, ou era alguma festividade e tal. Mas eu sempre gostei das palavras de terça-feira, que era o culto de doutrina. Mano, perceba, culto de doutrina na terça, escola dominical no domingo de manhã, movimento pentecostal. Então eu aprendi a amar a Bíblia e teologia no movimento pentecostal. Cara, se você falou do culto de terça-feira, na igreja que eu cresci, o culto de terça-feira funcionava da seguinte forma. Eu cresci na igreja que o pastor né, que ele tá vivo, um professor de teologia, né, muito renomado e tal, e ele era muito bom professor. E o culto de terça-feira, a minha igreja era uma igreja pequena, era uma igreja com 150 membros. Cara, no culto de terça-feira ele chegava, botava uma cadeira, uma mesa, ele sentava lá na frente, a gente sentava nas cadeiras, ele não pegava às vezes nem microfone e ia expondo os livros da Bíblia versículo por versículo, num nível de profundidade. Mas tu vê, lá na minha igreja, desculpa te cortar de novo, eu já tô te cortando agora, que eu acho que eu tô cansado, Alcina, aí eu já vou, daqui a pouco eu vou começar a cortar o Léo também. Não, porque tu falou assim, deu a entender que não ia muita gente, pelo que tu falou. Não ia mesmo. Porque também na minha não ia. E a escola dominical, eu acho que não chegava a dar 10% do povo da igreja. Não, a escola dominical na minha igreja era... Não, a minha não. Muita Na gente. época, na sede, se não me falha a memória, a gente tinha uns 2.500 membros, a 2.000 membros, e a média na IBD era 200 pessoas. Só que tem um detalhe importante. Esse culto de terça-feira, todos os jovens que iam para esse culto semanalmente, assim, de maneira assídua, todos hoje em dia são professores de teologia. Olha só, mano. Todos. Olha só. Todos. Que semente plantada, Todos né, incluindo o cara? Alcino. Incluindo eu, exatamente. É a semente plantada, né, cara? Mas isso que eu tô dizendo, assim, porque até mesmo no movimento pentecostal, onde, né, tem muito forte... Aliás, na igreja presbiteriana tem também a IBD fortíssima já, né? Eu sou superintendente de ABD Superintendente de IBD e então, tal, assim, né? quando eu cheguei na nossa presbiteriana, digo nossa porque a Jennifer também tá aqui, foi a primeira vez que eu vi, assim, o EBD com um currículo. Isso. Estudamos livros, a gente discute livro. Sim, na Assembleia de Deus tem uma cultura mais da revista. E aqui eu não tô colocando como demérito revista ou livro. Depende do material, né? Porque uma revista boa, Exato. um livro ruim. Exato. Né? Mas, enfim, são formas diferentes em que eu percebi que aquela comunidade valorizava o estudo da palavra de Deus também. Sim. E fora que também tem também o Escola Dominical domingo de manhã, culto de estudo bíblico às quintas-feiras, e quando eu cheguei lá, nosso pastor estava dando um curso básico de teologia, né, assim, gratuitamente. Então, as pessoas iam lá e você via, assim, as irmãs mais senhorinhas da igreja lá, assim, perguntando ao pastor sobre doutrinas complexas. Inclusive, a gente brinca que eu vou dar aula de classe única para EBD, esse final do ano passado eu estava discutindo sobre Trindade, aí quem veio conversar comigo? As irmãs, assim, mais antigas da igreja, aquelas que a gente imagina que talvez não se interessam tanto, são elas que estavam ali, não, mas isso aqui, aquilo outro, eu não entendi direito e Legal. tal. Então, essa dinâmica de convívio que a EBD permite é algo que sempre me agradou muito, assim. Sim. Seja na minha experiência pentecostal, porque meus pais geralmente estavam ali na direção da congregação, então eles sempre valorizavam muito estudo.
as pessoas com quem eles trabalhavam na escola dominical também entendiam a isso. Ou agora que a gente tá já há mais de 10 anos na presbiteriana também, nosso pastor ama a Bíblia e incentiva muito a escola dominical, leitura de livro, discutir teologia, e isso é muito rico pra gente, pra nossa comunidade. E planta sementes, né? Por exemplo, como eu falei, né? Não tinha tanta gente que ia na EBD naquela época, mas com certeza foi, assim, uma base teológica. E eu amava a EBD justamente por isso, assim, porque no culto eu não podia interromper o pregador, né? Eu lembro até hoje, cara. Tinha uma irmã pregando e essa irmã começava a falar dos Emanaíns. Senhor, manda os teus Emanaíns aqui e tal. E eu falava, mano, como eu queria levantar a mão agora e perguntar o que é Emanaíns? Eu não sabia, de fato não existe essa categoria de anjo na Bíblia, eu tô me perguntando até agora. Até agora e tal, né? E, mano, e a EBD era legal por causa disso, assim. E eu lembro, cara, que quando eu cheguei à fé, eu nunca fui um cara de estudar, assim. Mas, assim, na igreja eu falei, mano, eu sinto muito por não ter estudado, eu sinto muito por não ter levado a sério, principalmente a língua portuguesa, né? Sinto muito mesmo. E eu comecei a tentar correr atrás do tempo perdido, entendeu? De estudar e tal. E a EBD, pra mim, cara, era uma coisa maravilhosa. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos entender de Bíblia, precisamos obedecer a Bíblia, né? Até às vezes numa pegada meio legalista, mas enfim, né? A gente está valorizando o apreço pelo texto. Exato. É o povo do livro, né? Uhum. Os Bíblia, assim que nós éramos xingados muitas vezes, né? Na rua, os Bíblia, né? E aí falou, mano, então é importante esse livro. E aí na EBD eu poderia fazer assim, ó, levantar a mão. O que isso quer dizer? Sabe? E de fato, assim, eu acho que é muito legal a ideia da revista, ou, né, seja a revista, eu acho legal ter um currículo. Eu acho que a EBD, acho que o primeiro ponto, assim, se a sua EBD capenga na sua igreja, eu acho que é legal você ter um currículo. As pessoas saberem o que vão encontrar nos próximos meses, sabe? Ter uma programação. E a EBD, cara, era um currículo de 4 anos, pelo menos da CPAD, não sei como é que tá hoje. E a maioria das revistinhas bem boas, assim, sabe? E a igreja que eu cresci, por exemplo, às vezes a gente usava a revista, mas nem sempre. Se a revista fosse de um tema que não interessava, a gente pegava um livro e passava aquele trimestre expondo um livro da Bíblia. Mas isso é a Assembleia de Deus? Ousados vocês, hein? CPAD não gosta disso aí. Ah, mas a gente não era... Eles eram a sede. Escravo da Eles eram CPAD. Agora, um detalhe, Bibo, uma coisa que eu observo também é que a nossa geração, assim que eu digo 30 a mais, nós fomos provavelmente a última geração que começou a falar de teologia na internet já tendo uma base de EBD muito forte. Olha, isso livrou a gente de algumas bobicinhas aí, né? Exatamente. Um abraço pra galera do TikTok. Exatamente. E eu acho que isso fez toda a diferença, porque por mais que a gente hoje no Brasil tenha um cenário teológico na internet um pouco complicado, mas tem muita coisa boa sendo produzida sobre teologia na internet, e eu acho que muito é por causa disso. Porque você tem na internet pessoas que estão atuando, estão produzindo conteúdo na internet, mas que tem uma formação de EBD como base, e isso faz toda a diferença. E, cara, e é legal, a EBD é tão importante para a comunidade, porque eu acho que eu até posso falar isso publicamente, mas não vou citar nomes, eu acho que eu poderia porque eu vou falar bem, né, mas enfim... Eu posso falar alguma coisa errada, aí eu tenho um pouco de receio. Mas até onde eu sei, por exemplo, eu tenho amigos meus que plantaram igrejas, e nessa vibe, né, de plantação de igrejas e tal, igrejas saudáveis, com boa teologia, só que eles não tinham EBD, E, cara, foi muito legal que teve um pastor mais velho que acabou chegando na congregação, né, na igreja deles e tal, e eles, mano, nós precisamos aproveitar a sabedoria desse cara, assim, sabe? Que é um cara que veio também da presbiteriana, aquela coisa toda. E eles começaram, mano, eles não deram o nome de EBD, obviamente, mas chamaram de outro nome, só que acontece domingo de manhã, depois do culto da manhã. Você acha que na presbiteriana é assim também, né? Ou depois do culto da manhã, o culto da manhã geralmente é um pouquinho mais curto. Isso. E, cara, e a igreja recebeu bem, cara. A igreja recebeu bem. Obviamente que tem uma adesão baixa, comparado aos cultos, Mas é legal que eles não desanimam. E é uma igreja que tem, né, grande presença nos cultos e tal. Na IBD, ou, né, como eles chamam, tem um pouco menos. Mas eles perceberam a maturidade. Outra, mais irmãos puderam se envolver também com isso, porque tem muita gente interessada em teologia, né? Então, assim, cara, uma igreja sem estudo bíblico é uma igreja capenga. E aqui a gente faz esse detalhe, não precisa ser EBD,
chame como você quiser. O ensino é importante. O ensino tá? é importante. A igreja ter um ensino à parte da pregação é primordial, porque a gente precisa ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou. E você não faz isso só com pregação. Pregação é um espaço muito curto. Cara. E, sim, a gente tem o discipulado que é o acompanhamento assim, do dia a dia, mas sempre teve a questão, seja na igreja ou até mesmo se você for olhar Antigo e Novo Testamento, os próprios textos bíblicos, especialmente as cartas no Novo Testamento, são produzidos para tentar instruir a igreja intelectualmente em relação à fé que eles têm. Exato. Então, assim, ter um espaço para ensino é primordial. Não precisa ser EBD ou manter a marca da EBD. Agora, aqui eu, Léo, falando como alguém que gosta de história e ama o espaço chamado EBD que me formou. Eu acho que é um espaço muito valioso pra gente jogar fora por qualquer coisa. Espaço da EBD, o espaço do encontro dominical, o espaço de convívio dominical em torno da palavra de Deus, e uma coisa que pelo menos eu sinto que, no geral, a gente pode tentar estimular, melhorar, é que a EBD retome um pouquinho daquela capacidade que ela tinha no seu início de servir para um ensino cristão para além da própria memorização do texto bíblico. Porque, inevitavelmente, assim, eu tenho essa experiência na universidade, quando eu estava na graduação, fiz as primeiras provas e fui bem como calouro. Graças a Deus fui bem, estudei, deu bem na prova. E o meu professor, ele parou assim e perguntou, você já fez outra graduação? Eu falei assim, não, cara. Ele, mas você explica muito bem de onde você tirou isso. Eu falei assim, da igreja. Porque eu estudo, eu explico o texto, eu discuto com as pessoas. Ele, cara, muito bom que a igreja te formou. Um professor ateu me elogiando por essa habilidade. Então, por isso que a EBD também Deus não é só sobre morto, a Bíblia. né, mano? Por isso que a EBD também não é só sobre a Bíblia, só sobre decorar o texto. Se você tem um currículo bem montado e se a sua igreja tem a capacidade de contar com gente da área da educação, você pode usar a Bíblia para desenvolver competências e habilidades nas pessoas. Cara, sensacional. Cara, é muito legal tu falar isso, porque comigo foi a mesma coisa no pentecostalismo, né? Foi na EBD que eu comecei a dar minha primeira aula, que é entender... E foi na EBD que as pessoas... Cara, legal a tua aula. Né, você fala legal, você fala bem, né? E a gente tava lá começando, só que tinha oportunidade de falar, né? De estudar a lição, E aliás, eu não sei, naquela época a CPAD tinha a revista do professor. Sim, tem não sei ainda, se tem até ainda, hoje né? tem. Na época, eu ganhava a minha revista do professor. E era muito legal, cara, porque a gente preparava e tal, e te dava essa dimensão, né? De você ter um início, meio e fim e tal. E eu, quando era adolescente, o meu sonho, assim, eu queria ser músico, né? Eu tocava Sério? bateria. Eu tocava Tu bateria. toca bateria, mano? Não, calma. Por isso que ele é rebelde. Calma. Cara. Por isso que ele é rebelde. Tu músico? Não, mas aí que tá. Aí que entra o ponto que eu vou falar. Aí que entra a igreja pra dizer, mano, tu não serve pra bateria. Exatamente. Olha aí, cara. Exatamente. E tu quer ouvir uma coisa Não. engraçada? A mesma coisa comigo, eu adoro bateria. Pois mas é. eu bato palma desafinado, mas enfim. Aí o que Não vou dizer aconteceu? também que eu adoro bateria. Eu comecei... Só baterista frustrado na mesa. Eu comecei a tocar bateria, só que, cara, eu era péssimo. E eu percebi assim, sabe que quando você vai tocar, você vê que as pessoas vão beber água, entendeu? Isso começou a acontecer. E aí, quando eu comecei a dar aula na EBD e a pregar também, o que eu percebia? Que quando eu tava dando aula ou pregando, as pessoas não saíam, cara. Falava, caramba, então isso aqui tá dando mais certo, né? Tá? Exato, e exato. isso é uma coisa também para as pessoas pensarem, que às vezes a pessoa fica assim, eu não sei qual é o meu chamado. Você tem que fazer testes, tem que testar. É a vida em comunidade, Teste, cara. A teste. vida em comunidade. Se você não sabe qual é o teu chamado, faça coisas. Eu queria ser baterista. Eu toquei bateria, vi que não era. Comecei a pregar e dar aula, deu certo, descobri. E tô nisso até hoje. E eu acho que a EBD tem esse papel também. Galera, vamos lá, mudando um pouquinho o tópico, como é que a gente pode revitalizar ou dar um fôlego? Não, ou melhor, vamos lá, deixa eu tentar refazer minha pergunta. Pessoas que estão ouvindo agora esse episódio, estão plantando igreja e falam, poxa, é verdade, eu preciso começar algo de ensino aqui na minha comunidade. Por onde eu começo? Como é que eu estruturo um departamento de ensino? Por onde eu começo? Me deem dicas práticas de como fazer uma EBD ou um outro dia, né? Porque a EBD é muita questão do domingo, né? Mas às vezes, na sua igreja vai funcionar outro dia, e não domingo de manhã, entende? Então, cada igreja tem que saber também o seu contexto, sua realidade, mas dicas práticas de como começar um departamento de ensino na igreja. Que é a primeira coisa, você ver quem está disponível para juntar com você. Porque a organização da escola dominical, ela é um trabalho diferente do trabalho de ensinar. E aí, não necessariamente a pessoa que tá do seu lado ali te ajudando a montar cronograma de aula, aviso, não sei o quê, precisa ser outro professor.
Boa. E aí, às vezes, é a minha própria... Assumindo, né? Minha falha como também quem coordena a escola dominical, né? É juntar uma equipe toda de professores, e aí a galera gosta muito de Bíblia, gosta muito de discutir, mas são pessoas igual a mim, que com organização e planejamento não são tão boas. Aí tem que ter aquela pessoa que lembra de datas importantes, lembra de aniversário, você planeja uma aula diferente, lembra que tem culto especial no dia e não vai dar pra fazer. Então você precisa ter uma equipe que ajude. Eu falo equipe assim, se for uma equipe de 2, se a sua igreja é pequena e tem só você, pega uma outra pessoa da igreja que sente que ela é mais organizada, ela consegue ser mais burocrática no sentido positivo da coisa, né? Aquela pessoa que consegue lidar bem com essa parte chata de negociar data, não sei o quê, e chama pra você. E eu acho que depois é tentar olhar para as demandas da sua igreja e montar parâmetros curriculares antes de montar um currículo. Porque tem essa diferença. Como é que é? Parâmetros curriculares. É tipo assim, quais são as grandes áreas que você quer abordar. Então, por exemplo, lá na nossa igreja a gente montou um ciclo que é Bíblica, Sistemática e Ética. E aí ele se renova. Só que aí dentro desse ciclo, qual é o conteúdo dentro de cada uma dessas etapas? Aí vem o currículo. Qual o currículo de Bíblica para os adolescentes? Qual o currículo de Bíblica para os adultos? Qual o currículo de Sistemática para os adolescentes? Vocês usam livros? Vocês são... É pela demanda, sim. Porque para os adultos, já tinha um hábito, antes de eu chegar, de a igreja ajudar a compra de livros para os adultos. Então, se a sua igreja é capaz de fazer isso, faça, porque assim, até hoje eu converso com irmãos que lembram de alguma coisa do livro da EBD de 10 anos atrás, porque a igreja pôde ajudar ali, subsidiar os custos e tudo mais. Para os jovens e adolescentes, a gente sentiu, dos jovens, né, que a gente juntou as duas classes pelo número, que os jovens queriam estudar a Bíblia, e por outro lado, os adolescentes, eles não tinham lido a Bíblia inteira. Então, assim, vamos livro a livro, Gênesis e Apocalipse. E aí, somos eu, a Jennifer e mais um colega, seminarista Luiz, que a gente coordena a classe. E a gente chega assim, livro a livro. Então, e aí, como é que a gente vai dividir os capítulos? Quem que vai montar as aulas? Legal. Então, você tem esse currículo voltado para a necessidade da classe. Eu acho que são, assim, as duas coisas principais, né? Uma equipe e depois parâmetros curriculares e o currículo especializado. Aí, não sei se o Alcino quer acrescentar, assim. Eu quero acrescentar que tudo isso que você falou, eu concordo, mas eu acho também que uma coisa que a gente precisa ter é a ideia do que é a escola dominical, porque às vezes as pessoas deixam de fazer escola dominical porque elas estão pensando escola dominical de uma maneira equivocada. Escola dominical não é um seminário teológico, né? Então você precisa ser objetivo, você precisa ter um currículo que seja abrangente, mas também você não tem que ficar gastando tempo discutindo numa aula de EBD para adolescentes dispensacionalismo e aliancismo, né? Que eu acho que porque tem gente que quer fazer isso, entende? Quando, na verdade, a proposta da escola dominical não é essa. Eu acho que a proposta da escola dominical é você inserir pessoas no universo da Bíblia, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Objetividade, ter os parâmetros corretos, lógico, como o Léo colocou bem aqui. Uma vez tendo os parâmetros, comece. E uma coisa que eu acho muito importante nunca trate a escola dominical como algo menor dentro da igreja. Porque, às vezes, pelo fato de um líder tratar a escola dominical como algo menor, isso passa a ser incorporado na cultura da igreja. Como seria considerar a EBD algo menor, na sua opinião? Quando, por exemplo, na hora de dar os avisos do culto, você trata a EBD como uma nota de rodapé. Gente, domingo tem EBD. Gente, domingo tem EBD, mas vem aí agora o nosso congresso. Exato. Entendeu? Por quê? Porque você acaba incutindo na mente das pessoas que a EBD é um apêndice da igreja. E tá ali, quem quer, quem não quer, tá tudo bem? Eu acho que não. Eu acho que a EBD ela tem que ter assim, estudar não é pra todo mundo e tal. Isso, porque é fato, né, galera? O culto sozinho, ele não dá conta, né? Não dá conta. Formar um discípulo de Jesus. E você detecta facilmente um cristão que passou pela EBD e um cristão que se formou só com culto. Quando você para conversar, você percebe essa diferença. Eu posso dar um testemunho até mais prático, né? Porque na nossa igreja a gente estava fazendo esse levantamento para montar essa estrutura da EBD. E a gente conversa com algumas pessoas, assim, até pela dificuldade de educação mesmo, assim, não completaram o ensino todo básico, formal, tem dificuldade para ler, ou então dificuldade de vista, então não leram a Bíblia inteira. Mas são ali, EBD, domingo. Então quando você conversa de Bíblia com elas não leram a Bíblia, mas lembram da explicação da EBD e conseguem entregar uma explicação, assim, muito articulada
o recurso intelectual que a pessoa diz ter. Ou seja, uma pessoa que talvez não tenha alfabetização, mas ela explica coisas da Bíblia de um jeito muito mais complexo que várias pessoas que são rata de igreja, mas só vão a culto e vão embora. Então a gente tem muitas vezes essa experiência de conversar com essas pessoas e ouvir elas falando de Bíblia, de Jesus, lembrando de versículo, fazendo pontes de maneira muito intuitiva, mas por quê? Ouviram ali EBD, perguntaram ao pastor, perguntaram ao professor, mesmo não tendo até a capacidade de ler. Mas a disposição de ouvir, conversar e dialogar, e numa EBD que seja estruturada para atender a comunidade, faz com que essas pessoas consigam superar as limitações de não ter a educação, por exemplo, formal toda bonitinha, completa. Legal. Sendo que isso não garante muita coisa também, né, sozinho. Sim. Mas precisa da comunidade ao redor ali. E outro ponto, acho que a gente pode colocar também, é você fomentar, né? Você que é líder, você fomentar isso na sua comunidade local, né? Porque pensando numa comunidade pequena, que às vezes o pastor faz tudo, né? O cara cobra escanteio, vai para a área cabecear, é o goleiro. E como o Léo falou no primeiro momento, cara, tem que ter alguém pelo menos para cuidar da parte burocrática, para organizar. E assim, a igreja ela precisa pensar em novos talentos. Assim, deixando muito claro, chamado na Bíblia não é sobre ter um cargo na igreja, ponto. Né? Chamado na Bíblia não é isso, é uma relação com Jesus. Agora, se tratando da sua presença no corpo de Cristo, é óbvio que você tem dons para servir o povo de Cristo. Você tem dons, você recebe dons para servir o corpo, para servir o mundo. E um pastor, ele precisa começar a fomentar isso na sua congregação, né? Ele precisa ficar de olho em pessoas com potencial para ajudá-lo nisso. Porque assim, vai ter a classe dos adultos, vai ter a classe dos jovens. Porque, cara, a igreja, ela não pode achar que só o culto de domingo ou uma ação evangelística, que é uma coisa importante também, um trabalho social, também tudo coisas importantes. Mas a igreja precisa ter, gente, aprender e ensinar a Bíblia é parte essencial da nossa missão. Né? Ou seja, vão por todo mundo ensinar as coisas que Jesus ensinou, sabe? Demonstrar o que Jesus ensinou. Mas, mano, discípulo é isso, é aluno. Entende? Alunos do mestre. Então é uma grande escola, né? A igreja, ela tem essa característica de ser uma grande escola, né? Uma grande família, mas também uma grande escola. E é muito, assim, às vezes algumas seitas, elas têm isso muito forte, assim. Né? Você olha determinado grupo religioso em que o jovem, ele termina o ensino médio e ele vai se dedicar a aprender a doutrina da religião dele para ir para os países de terceiro mundo, né? Com as suas mochilas nas costas, andando por aí, né? E evangelizando e ensinando a doutrina da igreja deles. Eu acho isso bonito, entendeu? Acho isso bonito. Porque, mano, o cara se dedica a entender a religião dele para poder evangelizar os outros, sabe? E eu acho que às vezes a gente perde um pouco isso, assim, cara, a minha fé, ela não é assim uma coisa intuitiva, é o que eu sinto. A gente sentimentalizou demais a fé cristã. E não dá, mano. Ela é o credo, né? A fé é um credo. Eu creio em... Na sistemática a gente chama isso de fé explícita, né? Exato. Porque você tem a fé implícita, que é aquela que você recebe por meio do Espírito Santo, mas Isso. uma das coisas que diferencia, ou pelo menos diferenciou a gente dos católicos na época da Reforma, é a ênfase na fé explícita. Então, o crente precisa entender e saber explicar. Exato. Porque se ele não entende o que está adorando, ele pode estar adorando um Deus falso. Exato. E acontece muito isso, né, cara? As pessoas estão em determinado movimento religioso e elas não sabem explicar, entende? Elas não sabem explicar, tipo, por que a igreja dela acredita naquele momento. E, gente, eu sei, mas que chato isso. Então, além de ir na igreja, ofertar, eu tenho que saber explicar. 1 Pedro 3,15, né? 1 Pedro 3,15. E a analogia que eu dou lá na igreja, assim, porque a gente está fazendo uma série de classes únicas sobre as confissões de fé. Bem reformadinho, até falar de confissão de fé, mas aparentemente um tema chato. Mas qual a analogia uma das analogias que eu faço? A gente brincou no outro episódio que vai casar. Imagina se ele vai casar e não conhece a família com que ele vai se meter. Essa família, ela tem várias bênçãos, várias coisas que ela produz que são boas, mas ela também tem as brigas que compra. Então, assim, agora solteiro, eu já passei por essa experiência, você chega na família, almoço e tal, aí tá todo mundo falando, não, tem que conhecer a tia da sua namorada, fulano, primo, não sei o quê, gente boa, vai gostar de você. Aí, algum tempo depois, casa.
Aí, cara, lembra daquele fulano, pô, um traste, 7-1, engana todo mundo. Aí você fica assim, caraca, ninguém me falou isso antes de casar. Então, assim, conhecer a igreja, conhecer a doutrina, é tipo assim, se você vai pertencer a uma família, saiba as brigas que a família que você vai pertencer compra. Saiba as bênçãos que essa família produz, saiba os problemas dessa família. Porque você contribui nisso tudo. Você contribui pra aliviar os problemas, você contribui para continuar alimentando as bênçãos e você contribui nas lutas que essa igreja compra. Cada denominação, cada teologia tem as suas lutas, tem suas lacunas. E aí, quando você entende isso, você veste a camisa. Sim, tô aqui consciente que essa igreja tem XYZ de questões, mas é aqui que eu quero estar. E não você tá ali intuitivamente. E aí, de repente, a igreja tomou uma atitude que você fala assim, meu Deus, nunca imaginei que isso ia acontecer, que nem teve recentemente, uma influenciadora aí estava numa igreja, e aí descobriu que a igreja batizava criança, e nossa, como assim? Só isso. Como assim? Evangélico não faz isso, e aí saiu da igreja. Evangélico não faz isso. Saiu da igreja. Nossa. Aí assim, como? Entendeu? Tá ali. Total. Nossa, mas eu nem sabia que essa guria era crente. Mas enfim, foi hilário, né? Nossa, evangélico nem faz isso, não faz pouco, amiga. Tá errado, né? Acho que batizar criança tá errado, mas É verdade, o pessoal faz. sim, né? sim. Ela tá certa, de análise. Mas que faz. Mas que faz, entendeu? Mano, ela não sabia onde tava se metendo mesmo, né? Mas é isso, a gente precisa recobrar, assim, a EBD importa, né? Ou chame de como você quiser, né? Tipo, dê outro nome, mas a igreja precisa ter um espaço para ensino e aprendizagem da palavra. Às vezes, antes do culto mesmo, é mais fácil. Eu gosto da ideia de ser antes do culto ou depois, porque é uma lambada só, né? Você vai na igreja numa lambada só, um dia só, acho que facilita. Mas é importante que seja a parte do culto. Tem que ser outra coisa. Não, é outra dinâmica. É outra dinâmica. Sim. É a palavra de Deus, sim, tem reverência, mas não tem aquela liturgia, né? E é um ambiente de sala de aula mesmo, né? É alguém que vai... Essa é uma outra dificuldade, né? Às vezes a pessoa não vai pra EBD porque ou ela entende que a EBD é mais uma pregação, ou realmente ela vai pra sala de aula e tá ouvindo outra pregação. Exato. Não tem dinâmica de sala de aula, não tem preparação pedagógica. Claro, e aí a gente reconhece que tem o desafio, né? Porque assim, se a gente tem um desafio na educação de forma geral no Brasil, né? O Brasil tá para enfrentar uma crise, né? Principalmente na educação infantil, com a ausência de professores, um caos. A igreja... Cara, e aí que tá, né, mano? Nesse sentido, a igreja deveria ser até pioneira mesmo de incentivar Se isso. nós somos o povo do livro, Exato. e ensinar a palavra de Deus é a base do nosso funcionamento, né? Porque o culto tem a pregação, o culto protestante tem a pregação, e tem o ensino na escola dominical. Então, assim, a igreja, ela acaba sendo um espaço de formação de professores. Exato, exatamente. Então, sim, pode ter essa dificuldade de pessoas, mas, cara, você que é obreiro, você que é obreira, pastor, pastora, não dá pra desistir disso, assim, tem que ter algo organizado para além do culto, né? E tem uma dinâmica, né? Tem que ser uma dinâmica, prepare, invista, né, em pessoas assim, invista em pessoas em treinamento pra isso, sabe? Deve existir. Eu não conheço nenhum treinamento assim. Eu sei que a própria CPAD na Assembleia fazia, alguns né? seminários, por exemplo, Mas... o Simonton tem formação de professor de escola dominical, se não me engano, congregacional de Niterói. Legal. Também tem formação só voltada para a escola dominical. Legal. Então, alguns seminários, pelo menos aqui no Rio que eu sei, tem formação voltada só para EBD. Legal. Porque, de fato, tem essa demanda, né? Sim. Até porque, assim, a gente estava conversando antes sobre estrutura e tal. Mesmo que seja estrutura para uma pessoa só dando aula, é para você ter alguma previsibilidade para a coisa funcionar sem precisar de você. Sim. Porque se depende só da pessoa que tá ali, assim, acontece aquelas coisas de... um dia o Alcino vai lá dar aula de relacionamentos, aí no outro ele não pode ir, e vem o Bibo dar aula de Gênesis, aí depois no outro domingo eu venho, fico falando só do meu testemunho, e aí ninguém... Tem que ter previsibilidade, ou seja, um currículo. Tem que ter um currículo, isso. é isso. Que Deus abençoe as igrejas para que tenham mais ensino, mais estudo, porque é isso, a gente precisa conhecer a razão da nossa fé, né? Obrigado, Léo, por esse papo. Obrigado, chefe. Obrigado, Alcino. Tamo together. Tamo junto. É isso, gente. Voltamos na semana que vem. E espero que você vá na IBD. Espero que você vá no estudo bíblico da sua igreja. Isso Muito aí. importante, tá bom? E semana que vem a gente volta, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.